Revogam-se as disposições em contrários. Brasília, 9 de dezembro de 1965, 144 anos de independência e 77 anos da República. Senhor presidente, passo a leitura à vereadora Tatiane Frisso. Exime o senhor vereador Alceu Tomé, presidente da comissão processante, Câmara Municipal de Caxias do Sul. Objeto, requerimento de produção de provas nos autos do documento externo de 365/2019, que trata de denúncia de fatos e pedido de cassação do mandato do prefeito municipal. 1. Requeiro a Vossa Excelência sejam requisitadas ao município cópias integrais dos processos administrativos 2017/37360, minuta de decreto, e 2019/31200. Autorização para realizar ato público por relacionados ao decreto número 19736/2018 e necessários à instrução deste processo. 2. Requeiro, pelas mesmas razões, o oportuno depoimento pessoal do procurador do município, Roberto Bolsoni, ora arrolado como testemunha por se tratar de quem exarou o parecer nos sobreditos processos administrativos, portanto, hábil a prestar esclarecimentos necessários e afetos à ilegalidade do decreto. Peço deferimento, Caxias do Sul, 18 de outubro de 2019, Ricardo Fabres de Abreu, autor. Referente ao documento externo, número 365/2019, parecer. Referente aos documentos DE/396/2019 e DE/397/2019. Senhor presidente da comissão processante, atendendo à sua solicitação, opino sobre os requerimentos constantes dos documentos externos DE/396/2019 e DE/397/2019 do senhor Ricardo Fabres de Abreu. DE/396/2019. Trata de pedido de afastamento cautelar do denunciado fundamentado em fatos ocorridos após o recebimento da denúncia constante do DE/365/2019 sobre aditamento de denúncia em processo de cassação de mandato de prefeito municipal. Já me pronunciei a respeito de pedido semelhante no parecer número P/AJP 4/2019, cujas conclusões reproduzo. O senhor Ricardo Fabres de Abreu protocolou um aditamento ao pedido de impeachment do prefeito municipal de Caxias do Sul, DE 17/2019, em 15 de janeiro de 2019, duas juntadas de documentos, DE 21/2019 e DE 22/2019, em 23 de 8 de 2019 e 28 de 8 de 2019, respectivamente. O Decreto-Lei número 201/67 é omisso quanto à possibilidade de aditamento da denúncia e juntada de documentos pelo denunciante, atraindo, portanto, a incidência do Código de Processo Civil, cujo artigo 15 estabelece que, na ausência de normas que regulem os processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Compulsando o artigo 329, primeiro do CPC, verifica-se que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Como a citação, notificação de acordo com o texto legal no processo de impeachment, realiza-se somente após a deliberação da Câmara Municipal sobre o recebimento da denúncia, conforme disposto no artigo 5º, inciso 3 do Decreto-Lei 201/67. Não vejo óbice ao recebimento das emendas. Também no processo penal é admitida a emenda da denúncia, conforme se verifica do artigo 569 do Código de Processo Penal. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final.
Vale observar ainda que é pacífico que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de emenda da denúncia até antes da prolongação da sentença, como se observa do recurso ordinário em habeas corpus número 63645/MG, julgado em 17/5/2018 e publicado no DJE de 23/5/2018. Vias de fato. Denúncia retificada em audiência designada para a proposta de suspensão condicional do processo. Imputação ao paciente do delito de lesões corporais, recebimento do aditamento. Possibilidade. Inteligência do artigo 569 do Código de Processo Penal. Citação do réu para apresentar resposta à acusação. Observância aos princípios legais do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal inexistente e desprovimento do reclamo. Nos termos do artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Ao interpretar o referido dispositivo legal, este Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Ministério Público pode aditar a denúncia, inclusive para dar aos fatos definição jurídica diversa, desde que antes da proferida sentença no feito e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Verifica-se, portanto, que tanto no processo civil quanto no processo penal é admitida a emenda da inicial e, se ela ocorrer antes da citação do réu, não dependerá da concordância deste. No processo civil, podendo ela ocorrer até mesmo antes da sentença, independentemente de concordância no processo penal, desde que se garanta o contraditório e a ampla defesa, os quais somente irão ocorrer no caso após o recebimento da denúncia pela Câmara, se esta ocorrer. Ocorre que o presente caso apresenta particularidades que o diferenciam completamente da situação apreciada no parecer P/AJP 4/2019. O requerimento constante no DE 396/2019, de 18/10/2019, foi formulado depois de já ter havido recebimento da denúncia pela Câmara Municipal, sessão de 8/10/2019. E depois da citação, notificação do denunciado, esta ocorrida em 14/10/2019. Logo, não seria possível o aditamento da inicial nas condições indicadas no parecer número P/AJP 4/2019. Caberia, por outro lado, a indagação se o referido documento deveria ser encaminhado ao plenário para a nova deliberação e oitiva do denunciado, para manifestar seu consentimento por aplicação analógica do artigo 329-2 do CPC. Artigo 329. O autor poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. A resposta, entendo, é negativa por absoluta ausência de previsão do Decreto-Lei nº 201/67, que não estabelece a participação do acusado, quando cidadão, em nenhuma das fases do processo, admitindo apenas que ele ofereça a denúncia. Neste sentido, reporto-me a informação número 16/2018, referente ao DE 248/2018 e ao DE 249/2018. Luiz Carlos Ferreira Júnior e Tatiana Furlan requerem que seja autorizada sua presença na oitiva das testemunhas, com espaço para inquirição das mesmas na qualidade de assistentes da acusação, além de vista e carga dos autos e intimação pessoal dos atos futuros. Compulsão dos autos da presente denúncia, verifica-se que os requerentes são 2 dos 29 denunciantes, razão pela qual não podem ser admitidos como assistentes da acusação. Conforme Tourinho Filho, Manual do Processo Penal, a assistente constitui-se da vítima, seu representante legal ou, no caso de morte, qualquer uma das pessoas referidas no artigo 31 do CPP, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Apesar de existirem posições diversas, a função do assistente de acusação repousa na influência decisiva que a sentença exerce na sede civil. E a respeito das hipóteses em que se admite sua intervenção, a interferência do assistente só é possível em ação penal pública. Na ação privada, ofendido figura como parte necessária e assim não é possível sua intervenção como assistente em tal caso. Inconcebível poder ele ser assistente de si próprio. Assim, o assistente de acusação é a figura do processo penal, da ação penal pública exclusivamente, limitando-se à vítima a seu representante legal ou, no caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente e irmão, com a finalidade de obter efeitos civis da sentença penal. O
O processo de cassação de prefeito municipal por infração político-administrativa, por sua vez, ainda que possa ser deflagrado por cidadãos, não é processo penal, não possui vítimas determinadas ou determináveis, não há efeitos civis indenizatórios a serem buscados por vítimas e não prevê intervenção de assistente da acusação, ressalvada a hipótese no artigo 2º, 1º, em relação aos crimes funcionais do artigo 1º, crimes comuns de competência do Poder Judiciário. A ele não se aplicam, portanto, as disposições atinentes ao processo penal e à assistência. Neste sentido, menciona a decisão do ministro Marco Aurélio na reclamação número 23037-DF-STF, julgada em 24/2 de 2016. O processo da Câmara Municipal para cassação por infração político-administrativa, conforme sempre lembrada a lição de Heli Lopes Meirelles, é um processo político-administrativo, de natureza parajudicial e de caráter punitivo. Não possui, portanto, característica que o iguale ou assemelhe ao processo judicial criminal, motivo pelo qual não é aplicável de forma subsidiária ao Código de Processo Penal. O artigo 2º do Decreto-Lei nº 201/67 manda aplicar o Código de Processo Penal somente aos crimes definidos no artigo 1º, ou seja, aos crimes de responsabilidades atribuídos aos prefeitos. Entretanto, é de se observar que, expressamente, o dispositivo restringe a aplicação da lei processual penal somente aos processos criminais, relativos aos crimes de responsabilidades dos prefeitos, tipificados no artigo 1º, que são processos judiciais criminais da competência dos tribunais de justiça, por força do disposto no artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Em outras palavras, inexistindo previsão do Decreto-Lei nº 201/67 da intervenção dos denunciantes no processo, seja na condição de acusadores, seja na condição de assistentes da acusação, e não se aplicando a ele subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, o pedido deve ser indeferido. Do quanto visto, pode-se concluir que o processo de cassação de mandato de prefeito municipal é ação sui generis, de gênero único, a qual não se aplica o Código de Processo Penal. O denunciante não é parte no processo e a aplicação subsidiária do CPC deve ser feita com grano salis, isto é, com cautela e apenas quando ela não contraria a própria essência do Decreto-Lei nº 201/67. O que não ocorre, por exemplo, no caso de aceitar eventuais aditamentos antes da leitura e recebimento da denúncia pelo plenário da Câmara Municipal, pois, neste caso, a primeira denúncia sequer foi apreciada e o aditamento pode ser considerado nova denúncia, sendo indiferente serem elas analisadas separada ou concomitantemente. Tendo havido a apreciação pelo plenário, contudo, e se perfectibilizando a notificação do denunciado, ocorreu a estabilização do processo, não sendo pertinente aceitar-se emendas ou aditivos. Em defesa dessa posição, podem-se citar as seguintes razões. A. Diferentemente do processo civil, o processo de cassação de mandato é ato complexo que deflui da associação de duas vontades distintas: a apresentação da denúncia e sua aprovação pelo plenário da Câmara Municipal, procedimento este inexistente no processo civil, no qual o processo e julgamento dos remédios judiciais independem da vontade do juiz, que apenas exerce o controle de legalidade da petição inicial e do processo. Isto é, o processo não depende de sua concordância. B. O Decreto-Lei nº 201/67 não prevê a participação do denunciante cidadão no processo de cassação de mandato, e a ele não se aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal, pois se trata de processo político-administrativo, limitando-se a sua atividade do denunciante cidadão à apresentação da denúncia. C. O Decreto-Lei nº 201/67 somente prevê a prática de atos de acusação durante o processo de cassação de mandato, quando o denunciante for vereador. D. O Decreto-Lei 201/67 prevê o prazo peremptório de 90 dias, contados da citação, notificação do denunciado, para ser encerrado sob pena de arquivamento de ofício. Permitir emendas ou aditamentos após o recebimento da denúncia, especialmente após a notificação do denunciado, implicaria em submeter novamente o pedido à consultoria do plenário. Artigo 5º. E realizar nova notificação do denunciado com reabertura de prazo pela defesa prévia e parecer prévio, mas sem a suspensão do prazo decadencial de 90 dias, o que certamente comprometeria o resultado útil do processo.
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o prazo de 90 dias é inadiável, não se suspende nem se interrompe, qualquer que seja a causa. Por fim, o próprio pedido é juridicamente impossível, uma vez que a súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma inconteste, que compete somente à União legislar sobre definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Tendo o Supremo Tribunal Federal decidido recentemente ser inviável o afastamento cautelar de prefeito municipal por ausência de previsão do Decreto-Lei número 201/67. A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito definido, tanto a determinação de afastamento cautelar do prefeito pelo prazo de 180 dias, quanto a imposição de reabertura do procedimento legislativo, claramente ofendem o Decreto-Lei 201/1967, norma federal aplicada ao caso. Com a edição da SV 46, o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. É fundamental, portanto, ter presente que o processo e julgamento das infrações político-administrativas definidas no artigo 4º do DL 201/67 não prevê o afastamento liminar do prefeito denunciado. Além disso, a referida norma determina a conclusão do procedimento dentro do prazo de 90 dias, devendo ser arquivado imediatamente ao final desse prazo. Dessa forma, a manutenção de medidas não previstas no DL 201/1967, norma federal aplicável ao caso, configura por decorrência lógica contrariedade ao enunciado da súmula vinculante 46. Assim sendo, o requerimento constante no DE 396/2019 deverá ser indeferido pelas razões acima expostas. DE 397/2019. Trata-se de requerimento de produção de prova. Considerando as razões já mencionadas, verifica-se que o Decreto-Lei 201/67, no artigo 5º, inciso 1º, dispõe que a exposição dos fatos e a indicação das provas deve ser formulada com a denúncia. Por falta de previsão legal de indicação de provas pelo denunciante no curso do processo, salvo se o denunciante for vereador, caso em que está expressamente autorizado a praticar atos de acusação, os quais incluem, por suposto, a indicação de provas. O pedido também deverá ser indeferido. Eram as informações que me incumbia prestar, com a brevidade exigida, respeitadas as opiniões contrárias. Respeitosamente, Fabrício P. Cairelli, assessor jurídico, Caxias do Sul, 24 de outubro de 2019, 144 anos de colonização e 129 de emancipação política.